Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de número 125. Essa é uma live diferente, com proposta diferente, com objetivos diferentes, e vocês, ao longo da nossa conversa, entenderão as razões e os motivos. Hoje, o nosso convidado é ultra especial. E eu vou fazer uma apresentação bem rápida, porque a ideia é que ele mesmo, ao longo da nossa conversa, vá mostrando a sua história e vá se apresentando. Estamos falando de Orlando Rafael Ukuakukula, diretamente de Luanda, um escritor, e vou ler rapidamente aqui a biografia de Orlando. Nascido aos 9 de janeiro de 97. Isso já diz muito. Quando eu vejo essa data, viu, Orlando? Já fico impressionada aqui. Tem o ensino médio feito em magistério primário pela Escola Missionária Santa Maria Goretti, em Kwanza Norte, eu não vou conseguir pronunciar isso aqui, que é diferente para mim, da Latando, é isso? No ensino superior, é formado em ensino da língua portuguesa, do Departamento de Letras Modernas, pela Escola Superior Pedagógica do Bengo. Tem formação em língua inglesa. Essa é só a primeira apresentação de Orlando, mas muito mais do que a formação de Orlando, que também é escritor, e eu estou aqui, o Elcio tem condições de mostrar melhor os dois livros, o primeiro livro de Orlando e o segundo livro, o primeiro, Dias de Expiação, o segundo, Descolonização Linguística, que Alex Mediari, Câmara de Mediação, teve o prazer de apresentar o apoio cultural. E agora eu passo a palavra para o Elcio para receber aqui Orlando, antes de ouvi-lo diretamente. Elcio, o palco é seu. Saudações, Orlandíssimo, usando aqui das palavras do querido Sérgio Diniz, a quem rendo homenagens de gratidão. Orlando, muito boa tarde para nós daqui do Brasil, agora 17 horas e 16 minutos. Vocês já estão noite adentro em Angola. Então, meu amigo, é um prazer estar aqui a recebê-lo para falarmos das suas publicações, da sua produção, da sua experiência docente, da sua vida, família, história e dos seus planos, dos ideais, do que a sua história está construindo para o melhor a sua vida e a vida da família. Então, meu amigo, sinta-se em casa, porque é assim que nós o recebemos. Nosso abraço, de ótima live, e que todos os que tiverem acesso a essa gravação aproveitem ao máximo a preciosidade dos pensamentos, das falas, da produção e da vida de Orlando Ukuakukula, diretamente de Angola. É a minha vez? Bom, deixa-me certificar, professora Adriana, professora Elcio. Eu faço já agora uma apresentação minha. Fique à vontade, Orlando. Aqui a ideia é que flua naturalmente a nossa conversa, então você fique à vontade para essa apresentação inicial. Uhum. Bom, primeiramente, né, eu devo estender os meus agradecimentos a todos vocês, né, principalmente ao professor Elcio, à professora Adriana, que desde muito cedo, muito esforço têm envidado, né, para que continuemos a manter esse contacto
as comunicações nunca pararam, apesar de, em algumas vezes, né, termos uns ligeiros, digamos assim, como é que eu diria? Digamos, talvez até, em algum momento, uma ocupação, né, um pouquinho assim apertada das nossas vidas, digamos, profissionais. Então, temos tido alguns intervalos de ausência de comunicação, mas ainda assim não é o fator, né? Nós temos mantido essa comunicação desde os primeiros contactos que nós tivemos. E isso inclui as conversas no Facebook, inclui as conversas no WhatsApp, né? E em muitos casos também já houve participações em lives. E essa aqui é mais uma live em que eu participo, digamos assim, de forma muito especial, porque é uma live, assim como já realizada noutra hora, quando, se bem me recordo, na venda do livro do professor Elcio, né, que homenageou a minha data de aniversário. Essa live é também feita principalmente para mim, né, e isso é de reconhecer. Eu estou muito grato, né, eu estou muito feliz, eu não consigo expressar assim essa tamanha felicidade, né, mas em função desse carinho, né, por conta desse carinho, dessa aproximação, eu devo só render, digamos assim, graças, né, a todo esse esforço. Muito obrigado do fundo do coração, e esperamos, obviamente, que essa relação continue, né, e que mais lives venham, né, para falar desses e outros assuntos. E pronto, enfim. Eu diria que fica meio que difícil, às vezes, né, falar sobre nós mesmos. Parece ser uma coisa, assim, digamos, simples, mas é também complexa, né, na medida em que responder quem nós somos, digamos que é um conjunto de informações que, se descuidada, parece que vamos falar de forma aleatória, né? Às vezes tem sido adequado, assim, pessoas perguntarem sobre quem nós somos ou determinado ponto da nossa vida e conseguirmos responder às questões que nos fazem. Mas vamos, de qualquer forma, tentar aqui acertar os pontos, né, para dizer quem eu sou, na verdade, quer seja do ponto de vista profissional, né, quer seja, assim, da minha vida pessoal, e que, obviamente, eu me sinto à vontade de partilhar aqui, né, com vocês, para assim também terem mais ou menos a noção daquilo que, na verdade, se trata, né, do Orlando enquanto escritor, do Orlando enquanto professor e do Orlando assim enquanto pessoa, né, digamos. Como avançou ali a professora Adriana na leitura que fez da biografia, Orlando Rafael Ukwakuqula é o meu nome. Eu sou identificado assim, Orlando Rafael Ukwakuqula. Bom, o último nome de caráter africano, né, tradicional, que significa crescer ou desenvolver, da língua nacional, regional, digamos assim, de um dos estados de Angola, o Huambo, terra dos meus pais, que, como disse, nessa língua, umbundo significa crescer ou desenvolver. Eu sou, digamos assim, bom, uma pessoa que gosta de vida acadêmica, né? É por isso que eu, bom, tenho sempre lutado nesse lado da vida acadêmica. Sou formado, como avançou a professora Adriana, em magistério primário pela Escola Missionária Santa Maria Goretti. Esse é o ensino médio, digamos assim, né? O ensino médio correspondente à décima primeira, 12ª e 13ª classes, já que eu estudei a formação de professor desde o ensino médio. Então, a formação de professor
leva-nos, em Angola, 4 anos, né? No ensino médio e 4 anos no ensino superior também. Então, no ensino superior, bem também como foi avançado pela professora Adriana na biografia do livro, né? Eu sou formado em ensino da língua portuguesa, licenciado, nesse caso, em ensino da língua portuguesa pela Escola Superior Pedagógica do Bengo. Correspondente a anos de 2017 a 2021, embora me tenha licenciado em 2023. Então, é a vida acadêmica, até pelo menos a licenciatura. Não obstante terminar a licenciatura, né, nós temos, ainda assim, nos focado em estudos assim singulares, né, particulares, pelo que até alimenta o nosso desejo de querer continuar a nossa formação a nível do mestrado, digamos assim, né, com anseio de cursar educação novamente, né, ou nas línguas e literaturas, ou na educação propriamente dita, digamos assim, nas metodologias de ensino, caso, né, venha a ser isso possível. E acho que isso é uma coisa que depois, mais em frente, também vamos mencionar, pois que nós temos, assim, locais ideais, né, para a realização desses estudos. E enquanto profissional, durante sensivelmente 7 anos, eu sou professor. Eu começo a lecionar na 5ª classe. Eu acho que em Brasil talvez seja a 5ª série, se a memória, né, assim, não me esteja a enganar. Mas para nós aqui, a 5ª classe. E eu começo a lecionar aqui na 5ª classe porque tão logo eu terminei o ensino médio e magistério primário, né, eu experimentei digamos assim, a prática, né? Foi logo na 5ª classe em que eu experimentei a prática. Então, trabalhei em 2016 na 5ª classe e foi a única experiência que eu tive no ensino primário, porque depois eu passei para o primeiro ciclo do ensino secundário. O primeiro ciclo, para nós aqui, corresponde às classes 7ª, 8ª e 9ª. São as classes do primeiro ciclo. Eu lecionei no primeiro ciclo a disciplina de língua portuguesa, lecionei também a disciplina de inglês, sendo que tenho uma formação básica em inglês, e lecionei a disciplina de educação moral e cívica. Ou seja, normalmente o professor de língua portuguesa em Angola, né, deve também ser dotado de conhecimento da disciplina de educação moral e cívica. Aliás, quem cursa língua portuguesa, por exemplo, como lá no ensino médio, digamos assim, eu fiz magistério primário, mas se eu tivesse feito, por exemplo, língua portuguesa no ensino médio, eu devia fazer português e MC. É assim que o curso se chama, português e MC. Então, é um professor que dá tanto língua portuguesa quanto a educação moral e cívica. Então, eu experimentei também essa disciplina, tanto quanto experimentei inglês. Não digo que experimentei português, porque português, pronto, eu diria que português é a minha vida, né? Eu sou professor maioritariamente na disciplina de língua portuguesa, e lá para frente, no meu discurso, já vão perceber porque eu digo isso. Então, depois de experimentar o primeiro ciclo, eu quero crer que isso tenha sido nos anos 2018 e 2019, ainda em simultâneo, em 2019, lecionei a disciplina de língua portuguesa no ensino médio, digamos, especificamente na 10ª e 11ª classes, quer dizer, já é o segundo ciclo do ensino secundário. Primeiro trabalhei no primeiro ciclo do ensino secundário, que é a 7ª, 8ª e 9ª.
depois comecei a trabalhar no segundo ciclo do ensino secundário, respectivamente nas classes 10ª e 11ª. Então, eu trabalhei língua portuguesa. E eu comecei, então, assim, em 2019, a experimentar a trabalhar no ensino médio, né? E de lá para cá, eu só trabalho no ensino médio, desde 2019. Então, eu volto a trabalhar em 2020 em língua portuguesa, novamente. Já estamos aqui a tentar justificar porque é que eu me identifico mais com a disciplina de língua portuguesa, né? Eu volto a trabalhar em 2020 em língua portuguesa novamente e novamente no segundo ciclo do ensino secundário, né? 10ª e 11ª classe. E também já vão entender porque é que sou nas 10ª e 11ª classe. Depois, continuo numa sequência, né, no ano 2021, 2022, os anos começaram já a ser assim devido à Covid-19, houve uma mudança drástica no calendário escolar em Angola, né? Nós começávamos as aulas em janeiro e terminávamos em novembro, mas quando entra a Covid-19, os anos foram que meio alterados. Então, nós começávamos em setembro de um ano e terminávamos em julho do outro ano. Então, correspondia assim entre, por exemplo, 2020, 2021, corresponde a um ano letivo, 2021 e 2022, outro ano letivo, e assim sucessivamente. Então, 2020 e 2021 trabalhei em língua portuguesa novamente, 2021, 2022, igualmente em língua portuguesa, 2023, 2024, também em língua portuguesa, ainda no segundo ciclo do ensino secundário, ou seja, nas 10ª e 11ª classes. Então, eu sou identificado como professor de língua portuguesa, né? Sendo que, se repararam bem, sou de inglês uma vez e MC uma vez. Todos os outros anos eu trabalhei língua portuguesa. Então, pronto, eu sou professor de língua portuguesa, eu sou o professor Uquacucula aqui, né? As pessoas aqui, assim, os meus alunos, enfim, professor Uquacucula, mas obviamente identificado como professor de língua portuguesa. Então, pronto, como profissional na educação, né, eu tenho atuado desse jeito. Houve dessabores, claro, né? Durante esse todo o percurso, mas nada desanimou. Alguns dos quais eu partilhei com os professores, né? O professor Elcio, a professora Adriana. Primeiro dissabor, se a memória não lhes falha, foi em 2022, né? Quando eu comuniquei que tinha sido demitido de uma instituição, e voltou a acontecer em 2024, diríamos assim, porque este ano, 2025, eu não estive em sala de aulas durante o primeiro e o segundo trimestre, tendo sido surpreendido no último trimestre, este que começamos em 21 de abril. Então, eu fiquei ausente da sala de aula durante esse todo o tempo, mas não deixei de ser professor, né? Claro que não. Aliás, isso é algo que me identifica. Mas essas demissões têm as suas razões. Nada tem que ver com situações, digamos assim, de insuficiência, por exemplo, pedagógica. Não, nada a ver com isso. São, diríamos, questões ligadas, digamos, são mais pessoais do que profissionais, diríamos assim. Só para citar, nós temos ainda aqui uma discussão seríssima sobre a criação do cabelo, né? E eu sou um professor que, enquanto escritor, também sou identificado assim com o meu cabelo. Eu por agora, botei aqui assim uma trancinha, tipicamente africana, nós chamamos de solo, né? Então, prendi o cabelo, mas eu tenho o cabelo lá assim solto.
E isso ainda se constitui como um problema, infelizmente, no nosso contexto. Às vezes, os professores são, diríamos assim, né, discriminados por isso, infelizmente, não obstante, e até contraditório, ser alguma coisa que nos identifica. Quem conhece a África sabe desse cenário e pronto, né? Então é só para citar um dos exemplos com os quais temos nos debatido em situações, digamos assim, de contexto de sala de aula, de contexto de escola, enfim, e que às vezes não têm tido bons rumos, né? Diríamos isso. Se não, do ponto de vista profissional, não, sem nenhum problema até agora, e graças a Deus temos envidado esforço para que nos aperfeiçoemos cada vez mais naquilo que nós fazemos. Então, esse é o Orlando Coca-Cola enquanto professor, né? Agora, fora essa questão do professorado, eu sou artista, né? Sou artista, eu gosto de arte, eu gosto muito de arte. Eu acho que se pudesse, eu banharia em todas as artes. Eu gosto de desenho, eu gosto de teatro, né? Eu gosto de música, eu gosto da literatura, gosto da escrita, eu gosto da arte. Mas entre todas essas que eu citei, se calhar algumas que não citei, eu me apeguei muito na escrita, né? Eu comecei a desenvolver os meus primeiros textos, digamos, poéticos em 2015. 2015. Na altura eu estive a fazer a 12ª classe, eu estive no ensino médio. Mas como qualquer texto de início é sempre assim, né? Meio que, digamos, estranho. São textos embrionários. E quando às vezes olhamos para aqueles textos lá com os quais nós começamos, né, damos assim uns sorrisos, porque, bom, são sempre embrionários e têm uma característica meio que estranha. Mas é o que nos fez dar os primeiros passos, são os textos que nos fizeram dar o primeiro passo, né? E pronto, de lá para cá, eu parece que nunca mais parei de escrever. Eu comecei com poemas, eu escrevia muitos poemas. Eu antigamente me identificava mais como poeta, né? Eu, para além de escrever, eu declamava poemas, eu era muito convidado em atividades acadêmicas, religiosas, para declamações de poemas. É agora que as pessoas foram se esquecendo um pouco do meu lado de poeta, porque faz tempo que já não escrevo textos poéticos e já não participo de atividades para declamações de poemas, né? Mas me virei ainda assim no outro lado da escrita, na prosa, digamos. Deixei de escrever versos, deixar assim com aspas que se mereçam, né? Parece que é só uma pausa. E pronto, me virei à prosa. Na prosa, eu me apaixono muito pelo romance. Eu gosto de contos, né? Gosto de novela, mas me apaixonei muito pelo romance. Eu penso que fruto também daquilo que eu fui ou sou como estudante, principalmente no curso de língua portuguesa. Nós tínhamos por hábito, bom, fazer críticas literárias e maior parte das vezes nós fazíamos críticas literárias de textos narrativos, especificamente romance, do gênero romance. E eu ganhava paixão, né, por isso, eu ganhava gosto. Eu via a forma como os outros escreviam, os autores, escritores renomados. Eu falo, por exemplo, de Manuel Rui, né, que escreveu A Cássia e os Pássaros, Quem Me Dera Ser Onda. Eu falo, por exemplo, do Boaventura Cardoso, que escreveu Noites de Vigília. Eu falo do autor de Laços de Sangue, cujo nome agora me escapa, mas são autores, são escritores que só a leitura que eu faço dos seus livros foram me inspirando a ganhar uma, digamos assim,
uma linhagem a textos em prosa, especificamente o romance. Então, eu comecei depois a desenvolver esse lado. Dentre os autores que eu citei, na verdade, não tem aquele o primeiro com o qual eu me inspirei. Eu me refiro de Pepe Tela. Eu aprecio muito a narrativa de Pepe Tela. E eu tentei ao máximo levar isso na minha escrita e pronto, né? Fruto disso, eu fui elaborando os meus textos. Alguns dos quais publicados no Jornal Cultural ROL, onde sou membro do jornal. Eu falo do jornal. Esse jornal é brasileiro, né? Jornal Cultural ROL é brasileiro, onde quem fica agora na liderança aí a mexer os textos, a organização daquilo tudo é o professor Sérgio Diniz, porque eu tenho muito apreço, né? E aproveito agora para mandar um grande abraço ao professor Sérgio Diniz, né? É uma pessoa muito, mas muito legal, né? Em Brasil chamam bacana, né? É muito bacana, diríamos assim. Então, eu tenho textos publicados lá no Jornal Cultural ROL, tenho crônicas, eu tenho contos, tenho poemas, mas pronto, eu depois comecei a construir coisas mais, assim, um pouco mais grandes. E foi quando eu comecei a escrever Dias de Expiação. Dias de Expiação começa a ser escrito em 2019. Na altura, sim, aí está o livro Dias de Expiação. Eu escrevo Dias de Expiação em 2019. Na altura, eu estive no terceiro ano da faculdade. Eu estive a fazer o terceiro ano e estive, ao mesmo tempo, a escrever o livro Dias de Expiação. Né? É o meu primeiro livro, o meu primeiro rebento, diríamos assim, na literatura. Né? E eu falo isso com muita emoção, porque é um livro que todos nós sabemos, né? O professor Sérgio, a professora Gabriela, a professora Miriam, o professor Alexandre, a professora Adriana, todos sabem, né? O que esse livro, na verdade, deu, né? Então, eu falo assim, com um pouco, com muita emoção, eu diria. Eu escrevo, então, o livro, né? Mas, digamos assim, estava aqui engavetado. De expiação estava engavetado. À espera que fosse patrocinado, porque, bom, não tínhamos condições na altura para, digamos, encontrar uma editora e conseguirmos o livro no físico. Foi então assim que começamos a nos mover, né? Em função de uma pessoa, chegamos a outras. Eu diria mesmo que narrar sobre Dia de Expiação. A história de Dia de Expiação é grande, muito grande. Eu conheço o professor Alexandre. O professor Alexandre me faz conhecer a professora Gabriela Lopes. Nesse caso, o professor Alexandre é angolano, né? É conterrâneo. Eu conheço aqui em Angola, mas ele já tem ligações com pessoas lá no Brasil, dentre as quais está a professora Gabriela Lopes. A professora Gabriela Lopes, por coincidência, é próxima do professor Sérgio Diniz. Então, a professora Gabriela Lopes me faz conhecer o professor Sérgio Diniz. O professor Sérgio Diniz, coincidentemente, é próximo da professora Miriam. Então, me faz conhecer a professora Miriam. E a professora Miriam, próxima dos professores Elcio e a professora Adriana. Nós chegamos no ponto. Me fez conhecer os professores. Eu me lembro ainda que falamos, né, quando me fez conhecer, falamos pelo WhatsApp, me apresentei ao professor Elcio, falamos muito, conversamos muito, e sobre a minha vida eu partilhei logo no primeiro contato que nós tínhamos. E foram então o professor Elcio, a professora Adriana, que decidiram, através da Lex Mediar e a Lex Publica, né, digamos, criar esse apoio cultural
e pronto, eu penso que sentiram na pele aquilo que eu estive a sentir, aquela minha necessidade, e eu penso que compreenderam tão rápido porque, para além das suas profissões, também são escritores. E talvez, né, entendam o que é isso, o que é escrever, o que é ver uma obra realizada, né? Aliás, o professor Elcio partilhou comigo sobre o primeiro momento, também sentiu a primeira obra publicada, né? Quase que inacreditável. Então, eu penso que isso muito influenciou, né? Na forma como me acolheram. E prontos, realizaram então aquele sonho há muito desejado, né? O livro foi elaborado lá na Crearte Editora, né, pela professora Miriam Rangel, também a quem eu mando um abraço, né? E prontos, a coisa aconteceu. Tivemos um trabalho, sim, tivemos o trabalho foi um trabalho e tanto, né? O trabalho era na transação do material, quer dizer, tudo feitinho, tudo ali na caixinha, mas agora como sair de Brasil para Angola? Mais um esforço que, na verdade, depois transcendeu para outras pessoas. Envolveu, por exemplo, o outro escritor, né? O Caro Correia, digamos assim. Ele esteve ali, lançou mão nisso para que tudo relativamente à transação do material se efetivasse. E de voo veio o livro Dias de Expiação até as minhas mãos. Então, bom, foi um sucesso, foi sonho realizado, e eu escrevo isso, penso, nas primeiras páginas, na primeira página do livro, né? E eu falo que esse agradecimento ficam ali naquelas reticências, né? Eu costumo dizer que eu não tenho moeda para pagar esse esforço todo que esse pessoal fez. E aproveito nesse momento, né? Volto, embora eu tenha escrito no livro que aos amigos não se agradece, sob pena de agradecer sempre, né? Mas eu volto a agradecer a todos esses que fizeram com que Dias de Expiação se realizasse, se efetivasse. Então, eu continuei a escrever, não parei, escrevi Descolonização Linguística, ainda em 2019, né? Descolonização linguística, eu fujo um pouco do romance e vou para a novela. Descolonização linguística é uma novela sociolinguística. Eu me apaixono pela sociolinguística desde que entro na faculdade. Eu, quando começo a perceber a magnitude da língua, a forma como a língua é compreendida na sociedade e como deve ser compreendida na sociedade, a interação, a comunidade linguística, a diferenciação, a variação linguística, a mudança linguística, todo esse cenário me encanta em linguística. E as diferenciações me chamam muita atenção, né? A forma como, por exemplo, um brasileiro fala, a forma como, por exemplo, um português fala, a forma como, por exemplo, um angolano fala, né? Apesar das distinções, quer do ponto de vista fonético, quer do ponto de vista, digamos, até semântico, né? Do ponto de vista léxico e lexicográfico, digamos assim. Todo esse cenário me encanta. Falar sobre as diferenciações me encanta. E que mesmo assim nos comunicamos. Quer dizer, aqui está o extraordinário, né? Apesar dessas diferenciações, nos comunicamos. Eu escrevo descolonização linguística por quê? Porque, bom, eu entendi que tinha que abordar um pouco sobre a realização linguística, nesse caso do português, em Angola. E eu tive uma inspiração, olhem, uma coincidência, de Marcos Banho, é um brasileiro, linguista brasileiro. Marcos Banho é o linguista que escreveu A Língua de Eulália e o Preconceito Linguístico. Eu me inspiro muito, eu li essas duas obras de Marcos Banho
e me inspirei muito. E eu depois julguei que tínhamos que também ter alguma coisa parecida em Angola. Então eu escrevo Descolonização Linguística. É uma novela sociolinguística, mas as coisas não param por aí, né? E Descolonização Linguística, assim como Deedificação, novamente pela Criarte Editora, na professora Miriam, né? Eu chamo professora, embora não seja, é por uma questão de hábito. E que a essa altura está lá, né? Tem sido aqui o nosso foco também, discutir como é que essa questão da descolonização linguística se novamente passa pelo voo ou não, ou como é que é, mas pronto, o fato é que um dia teremos em mão, né? Muita gente terá em mão descolonização linguística, a seu tempo, diríamos assim. Então, temos outros projetos, né? Temos outros livros engavetados, andam conosco no computador e pronto. Da vida artística, digamos assim, muito se tem para dizer, né? Então, é tudo isso que me caracteriza. Eu sou essa pessoa, do ponto de vista profissional, do ponto de vista artístico, e pronto, né? Tenho do ponto de vista pessoal, né? Que na verdade, apesar dessa toda a energia que se tem, né? Desse todo ânimo pela ciência, pela literatura, né? Nós temos vivido alguns sobressaltos. Bom, são situações da vida, digamos assim, né? Menos agradáveis, mas que não nos roubam ainda assim, não nos roubam, digamos, o nosso foco, não nos roubam. Eu aprendi que desviar-se do foco é autossabotagem, né? Então, independentemente das pedras no caminho, independentemente desses sobressaltos, nós somos essa pessoa resilientes e, bom, nós marcamos, digamos assim, temos fé, né? Fazemos sempre fé de que as coisas a seu tempo acontecem e que as lutas vão continuar, né? E prontos, o nosso desejo, obviamente, continuar nesse ritmo, né? E para que isso se efetive, eu também aprendi que ninguém caminha só, né? Ninguém caminha só. Para que isso se efetive, eu acho que não acho, eu tenho certeza que é preciso empurrões, né, esforço, se calhar de outras pessoas, até inimagináveis, diríamos assim, né, para que aquilo que é o nosso sonho, por exemplo, de continuar a estudar a nível de mestrado, e eu costumo falar muito com os professores Elcio e a professora Adriana que eu gostaria de fazer o mestrado em Brasil, e especificamente eu tenho uma faculdade específica em Brasil, mas obviamente, né, basta estar em Brasil e encontrarmos uma faculdade, a pessoa estuda, mas é aquela ambição, né? Nós conhecemos as faculdades só pelos nomes, então nós temos essa ambição, esse sonho, esse desejo, e que costumam dizer sonhar não é mal, né? Então, nós temos, por exemplo, a ambição da USP, a Universidade de São Paulo, né? Mas, obviamente, podemos atingir outras, claro. Eu já devia estar, por exemplo, na Uniso, né? Temos aquela história da Uniso e tal, mas prontos. Então, é sobre isso. Algumas coisas que acharem que eu deva falar, eu penso que perguntar seria a melhor opção. Então, por agora, eu penso, né, que em relação à apresentação, é tudo, né? Então, vou aguardar que façam algumas questões, caso se tenha, porque, claro, projetos nós temos, né? Então, até já apresentei assim, entre linhas, né? Já disse alguma coisa a esse respeito. Então, estamos aqui para responder algumas questões que forem surgindo, professores. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, Orlando. Ouvir você é muito bom e vocês que estão nos acompanhando e assistirão a essa gravação depois pelo canal do YouTube da Lex Mediari e que também compartilharemos com a nossa rede de apoio, porque Orlando está aqui exatamente por tudo isso que ele demonstrou. A maneira como nós nos conhecemos e aqui, através do jornal, o ROL, né?
que na época também tinha como, digamos assim, a pessoa que comandava ali era o Hélio Rubens, de Arruda e Miranda, depois, juntamente com o Sérgio Diniz, como o Orlando mencionou. E, ou seja, foi a escrita que nos aproximou, mas foram os sonhos. Porque quando a Miriam, da Crearte, mencionou o sonho de Orlando de publicar um livro, nós nem conhecíamos o Orlando, e até aquele momento, apesar de nós três sermos colunistas do jornal ROL, eu não conhecia o texto de Orlando, mas bastou a Miriam mencionar o sonho de Orlando em publicar um livro, que Elcio e eu imediatamente decidimos dar esse apoio através da Lex Mediare e do Lex Publica, que, aliás, eu não mencionei no início, mas a nossa live de número 125, que é essa, é exatamente do Lex Publica. Então, nós fazemos esses encontros mensais para tratar de literatura. Sempre temos um convidado para a apresentação, mas Orlando é diferente. Vocês já perceberam toda a história, e claro, que é só um recorte do recorte do recorte, né, Orlando? Porque não daria para a gente entrar aí nas minúcias e tudo mais. Mas o grande desafio para nós, e aí eu já vou passar para o Elcio a respeito também, é porque Orlando e família têm um sonho. E o sonho da família de Orlando é vir para o Brasil. E nós, há algum tempo aí, conseguimos os passaportes, né, Orlando? Que foi um desafio em todos os sentidos, não é somente o desafio financeiro, é um desafio burocrático também. E desde então nós estamos aqui buscando opções, possibilidades para que esse sonho se torne realidade, porque nós acreditamos firmemente que Orlando no Brasil tem muito para oferecer. O Brasil tem muito a ganhar com a presença do professor Orlando. Tão jovem, vocês viram a data de nascimento, 1997, né? Então, deixa eu até olhar aqui se eu não errei, não. E diante desse cenário, nós pensamos que todo sonho da família de Orlando, a Doliana e as meninas, 2 filhas, certamente encontrarão aí no Brasil acolhida. Mas, para isso, nós precisamos de uma rede de apoio muito forte, que é o que nós estamos construindo aos poucos. Então, quando convidamos Orlando para falar dessa live, desse histórico, desse amor que ele tem pela língua portuguesa e também pelo Brasil, é também para buscar a sensibilização, para aumentar a nossa rede de apoio, para viabilizar a vinda da família de Orlando aqui para o Brasil. Elcio. Enquanto Orlando comentava do seu amor pelas artes, eu estava, como diriam nossos irmãos portugueses, eu estava a pensar no querido amigo, ator e diretor de teatro, Fábio Jureira, carinhosamente eu chamo de Jureirinha, que trabalha exatamente com a nobre arte do teatro na terra natal de Adriana Rocha, Itapetininga, aqui no estado de São Paulo. Então, Orlando, aqui teria tantas possibilidades, tantos espaços, porque dá para ouvir na voz de Orlando a atuação teatral. Orlando exala amor pelas letras, pela cultura, pela história, pelas tradições e pelas artes. Eu já disse e repito que Orlando, quando leu um primeiro texto que eu escrevi, a minha conclusão foi imediata. Orlando é o meu leitor adulto oficial. Orlando lê o que eu escrevo exatamente como eu escrevo. Se alguém me perguntasse como que você gostaria que o seu texto fosse lido, qual a entonação, em que momento para, em que momento continua, como usar as palavras, como expressar sentimento pelas letras, eu diria, quem faz isso do que eu escrevo é Orlando. Então, mais do que a minha leitura dos meus textos,
Orlando lê o que eu escrevo exatamente do modo como eu escrevo. Por isso que eu gostaria muito de ouvir na voz de Orlando a leitura do que eu escrevo, muito mais do que na minha própria voz, porque é a, a realização da escrita na leitura. Se a escrita não for lida, ela acaba esquecida em qualquer canto, em qualquer labirinto. A escrita precisa ser lida, as pessoas precisam saber. E mais ainda, quando quem escreve ouve a sua escrita e diz: é assim que eu quero que a minha escrita seja lida. E é o que eu digo em relação a Orlando. Então, para nós, a sua vinda para o Brasil, a vinda da sua família para o Brasil, e Dri disse muito bem, é um ganho para todos. É um ganho para vocês, sim, mas é um ganho para o país. É um ganho para toda a rede de apoio. A rede de apoio que, por mais este meio, nós queremos difundir, aumentar, propagar, para que a sua família Orlando venha, esteja no Brasil, e você se envolva com tudo isso, porque aqui certamente você terá muito apoio, muitos braços acolhendo toda essa sua energia pelas letras, pelas artes, pela convivência, pela história e pela cultura. Drica. Bom, ao vivo e diante de uma situação tão diferenciada, a gente tem, sim, essa liberdade para tietagem, né, Orlando? Com os amigos, a gente pode, sim, tietar bastante e de dizer o quanto se admira. Às vezes, culturalmente, se criou uma ideia de que quando você elogia muito alguém, isso não deve ser feito. Isso é um equívoco. Nós devíamos falar para as pessoas todos os dias o quanto nós valorizamos, o quanto nós admiramos, o quanto nós as amamos. Sejam as pessoas próximas ali do ambiente familiar, de casa, ou os amigos. E aí, Orlando, me permita discordar, não propriamente, eu não gosto da palavra discordar, mas apresentar uma visão diferenciada daquilo, assim, aos amigos nós devemos agradecer todos os dias, sob nenhuma pena, sob a única pena de relembrar o quanto eles são importantes para nós. Então, essa ideia me move, porque é isso que nós fazemos, e o Elcio tem, e você sabe disso, porque ele está sempre fazendo contatos. O Elcio tem o dia que ele faz os contatos. Elcio não é uma pessoa ligada às redes sociais, você sabe disso, todos os que nos acompanham sabem, não tem celular exclusivo, mas ele tem aquele dia que ele diz, ele faz contato com todos os amigos, com todos os conhecidos, manda uma mensagem, pergunta como está, porque verdadeiramente os laços e os vínculos precisam ser renovados, apreciados e valorizados. E é isso que nós estamos buscando. Não nego que todo o desafio que tem sido nessa luta com Orlando, as possíveis ajudas, apoios que temos apresentado, né, Orlando? E a gente sempre fala como gostaríamos que fosse maior, em todos os níveis, em todas as possibilidades. Se tivéssemos, assim, condições imediatas de dizer, Orlando, passaporte, Doliana, Aline, Laurete, peguem e venham para o Brasil. Seria o sonho ideal, mas nós não temos ainda essa possibilidade. Agora, Orlando, uma coisa que nós admiramos muito em você é essa sua resiliência, de verdade, de dizer que o momento certo chegará, mas não é uma resiliência passiva, porque às vezes a pessoa tem a ideia, né, de que tudo ao seu tempo, mas tem que ter preparação, não é? Milagres de fato acontecem, mas os milagres também precisam de iniciativa, porque senão não, eu diria assim,
não valorizariam aquele ato em si. Então, nós sabemos que é questão de tempo. Nós queríamos que esse tempo, e se dependesse exclusivamente de nós, vocês já estariam no Brasil há alguns anos até, não é? Porque desde o nosso primeiro contato. E quando você falou agora, por exemplo, dessa sua primeira demissão lá em 2022, eu levei um susto. Como assim 3 anos? Porque eu me lembro do dia que você nos contou dessa situação e do quanto isso, claro, gerou um impacto familiar para vocês, e já são 3 anos, e a luta continua, e os contatos, como você disse, ao longo dessa trajetória, algumas frustrações que nós imaginávamos que teríamos um apoio direto ou maior em relação a alguma situação, ou instituição ou pessoa, e que não aconteceu bem do jeito que nós pensávamos que aconteceria, mas isso não nos desanima. Você usou muito essa palavra, né, de não desanimar. Por quê? Porque sonhos existem para serem realizados. E você, quando mencionou do seu interesse em escrever, você não imaginava que o livro já estaria pronto em tão pouco tempo. Então, você já tem 2 livros publicados. E, nossa, você sabe que aqui no Brasil a gente está sempre divulgando o seu trabalho, inclusive a Miriam já disponibilizou alguns exemplares para algumas bibliotecas que nós visitamos, lá em Itaperoá, na Paraíba. Temos foto entregando o livro seu lá para Valtécio e também para Leandro Leite, que estão lá na biblioteca. Então, assim, os nossos vínculos, e de mostrando quem é Orlando, porque as pessoas precisam conhecer Orlando. Eu imagino que conhecendo a história de Orlando, conhecendo o interesse do Orlando, e vendo, porque o que você nos deu aqui, eu anotei, você falou no primeiro momento, 46 minutos, foi uma aula. Aqui no Brasil é uma aula, né, Elcio? 46 minutos falando do amor pelas artes, pela literatura, pela escrita. Então, é esse Orlando que a gente quer que as pessoas conheçam. Dizer, gente, olha quem o Brasil precisa acolher. Né, com a família. É claro, nós sentimos, pelo contexto social, econômico, que vocês vivem em Luanda, de você ter também que deixar a sua terra natal, a sua pátria, como você amorosamente menciona aqui no livro, né? Na dedicatória, e eu vou ler aqui na dedicatória da Descolonização Linguística, Orlando diz assim: para que sirva de um registro de uma determinada época o uso da língua oral, e por um dia vir-se consequenciar na escrita em Angola, dedico essa obra a Angola, minha pátria, e aos angolanos, meus concidadãos, como um ato de cidadania. Então, esse amor pela pátria é necessário, é fundamental. E, claro, que a gente sente que todo o contexto não seja a melhor opção permanecer na sua terra natal. Por outro lado, nós somos seres universais, não somente do planeta Terra, nós somos cósmicos, como diz Sérgio Diniz, né? As vibrações cósmicas, e aí a nossa pátria é a humanidade, é o ser humano, e muito mais até aquilo que nós não entendemos. Então, nesse contexto também, que somos todos irmãos e irmãs, porque, independente de crença religiosa, alguns não têm crença religiosa, mas têm a crença na ciência, e a ciência, ela também tem essa conotação de infinitos, muitos infinitos, e é o que nos vincula. Importa mesmo são os vínculos, é o querer estar junto, é o buscar esse espaço. Então, Orlando, nesse contexto todo, e acho que até pelo tempo, porque você mesmo disse, virão outras lives, essa é só a nossa inicial. Então, eu me reservo aqui a nem perguntar muito, não. Eu só queria que você fizesse um comentário aí, porque você falou da sua vida pessoal, eu mencionei rapidamente, mas eu gostaria que você trouxesse para nós aqui, dissesse quem é a família de Orlando. Eu mencionei a Doliana, mas também tem sua mãe. Queria que você falasse um pouquinho da sua família, dessa família que
quer trazer aqui para o Brasil as suas filhas, a idade delas. É importante que as pessoas conheçam. E tem uma foto linda que é de vocês, que eu apresento sempre aqui para os amigos, né? De vocês 4 juntos. Nesse momento, a sua mãe não está nessa foto específica, mas que para nós, quando a gente se conheceu, só tinha a Lauriette. De repente, um dia você disse que a Aline nasceu, você fez todo um mistério para nós e só nos contou quando já tinha nascido, né? Então, foi algo surpreendente. Então, eu queria que você falasse um pouco aí, apresentasse. Não precisa entrar muito em detalhes, porque eu sei que a emoção também, nesse momento, fala alto, mas apresentasse a sua família. Ok, obrigado, professora Adriana, novamente por me dar a palavra. Bom, como a professora Adriana mesmo disse, né, não vou assim tipo ir se calhar a muitos detalhes, né, até porque não sei por onde começar a falar da minha família, né, mas o fato é que eu sou pai, né, de 2 crianças, são 2 meninas, a Lauriette, a mais velha, com agora 5 anos de idade, a fazer 6 anos em setembro, no dia 17 de setembro. E a pequena Aline, né? Aline é a minha segunda bebê, que está agora com 3 aninhos. Ela tem 3 anos, Aline. Ela é de março, né? Fez os 3 anos em março. Então, está a mãe delas, né, que é a minha mulher, a Doliana Felisberto Chilombo, uma companheira, que estamos desde 2017, né, uma pessoa amiga, e que nessas lutas, né, temos estado sempre juntos. Não obstante ela não ter muita comunicação aí com o professor Elcio, com a professora Adriana, se calhar também devido digamos, a esse lado econômico nosso, porque ela está sem telefone. Eu quero crer que se ela tivesse telefone, né, e tivesse os vossos contactos ali, passariam a ter alguma interação de alguma forma. Então, às vezes eu estou fora de casa, ela não conseguimos comunicar, eu estou mais, digamos, por causa do trabalho, né? Eu saio de manhã, entro à tarde, então, enfim. Então, temos esse caso aqui. A minha família é, bom, uma família, diríamos, humilde, uma família nobre, né? Agora sim, para além delas, né, a minha esposa e as minhas filhas, eu vivo também com a minha mãe. Aliás, eu e as minhas filhas e a minha mulher estamos na casa da minha mãe, diríamos assim. Por quê? Porque, bom, ainda não temos as condições necessárias, diríamos, né, para, digamos, digamos assim, né, nos tornar independentes do ponto de vista de residência. Então, estamos ainda no mesmo teto com a mãe e, apesar disso, tem sido, na verdade, muito bom. A interação é muito boa, pelo menos a relação amorosa é muito boa, independentemente da nossa situação, né, que é precária. Bom, como todas as sociedades, existe a classe alta, a classe média, né, e a classe baixa, diríamos. E nós, infelizmente, né, estamos nessa última classe, que é a baixa, e como se sabe, não é pouca coisa, diríamos assim, né, estar aqui nessa classe. Nós temos aquelas necessidades até básicas que às vezes não conseguimos atender, fruto mesmo, bom,
do estado em que nos encontramos, né? Da classe em que nos encontramos. Só para se ter uma ideia, eu sou o único que trabalha em casa. A minha mãe é camponesa, né? Ela tem um campo, bom, onde produz tomate, pimento, cebola, essas coisas todas, e é vendedora também, né? Depois vende. Mas é um negócio arriscado que nem sempre sai como se pretende sair e, digamos assim, não é uma renda fixa, né? Então, eu prefiro considerar que sou o único em casa, né, que trabalha, porque pelo menos há aqui alguma consciência de que se tem alguma coisa lá no final do mês. Mas é uma coisa que também diríamos com abono da verdade, né, que não serve para atender todas as necessidades. Aliás, não vamos nos deixar mentir, o professor Elcio, a professora Adriana, que em muitas vezes nós solicitamos apoio, e tanto mais é que o último apoio até agora foi o de ontem, sabe, né, digamos assim, é, e que até eu consegui ter esse apoio assim no físico hoje. Então, é só um exemplo de como tem sido a nossa ginástica. Apesar disso, lutamos. Né? Lutamos. A esposa, por exemplo, a terminar agora o ensino médio, que também foi assim, com grandes lutas, né? Grandes batalhas. E a nossa situação, então, diríamos, do ponto de vista econômico, é desfavorável, muito desfavorável. Isso, de alguma forma, não diria que impede sonhos, né? Mas, porque sonhar, continuaremos a sonhar, obviamente, né? Mas influencia de alguma forma, e talvez seja isso que a professora Adriana mencionou, que se tivéssemos todos os recursos necessários, né, talvez já estaríamos em Brasil há muito tempo, há alguns anos, diríamos. Então, imaginem nesse do vosso lado, que até às vezes nos apoiam, ainda também essa necessidade de estender a ajuda, né? Quanto mais a nós aqui que as dificuldades são de lá, abaixo mesmo, precária. Nós, aliás, até os passaportes, né, conseguimos, foi graças ao apoio, né, que o professor Elcio e a professora Adriana empreenderam. Isso também é abono da verdade. Ou seja, o que temos tido não chega para muita coisa. Não chega, senão mesmo para termos as nossas refeições e que também não são, por exemplo, as 3 diárias, né? É preciso, às vezes, fazer algum sacrifício para que as coisas se ajeitem. Eu falo isso com muita naturalidade, falo com muita naturalidade, falo com muita calmaria, porque primeiro é que eu não me envergonho disso, pois que é a realidade, né? E segundo é que eu devo falar disso para compreenderem a magnitude da situação, né? E talvez em função disso pelo propósito talvez da live, né? Existam aquelas pessoas que obviamente, bom, se compadeçam da nossa situação e consigam de alguma forma se solidarizar conosco para que os nossos sonhos, né? Eu quando falo, eu estou a falar aqui sozinho, mas é um sonho de família, para que os nossos sonhos, na verdade, sejam realizados. Diríamos, primeiro mesmo, a sairmos da situação caótica que nós estamos, né? Que isso envolveria a nossa locomoção daqui de Luanda, Angola, África, né, para, digamos, Brasil, e se for, como nós pensamos, São Paulo e talvez Sorocaba, né? Então,
é sobre isso. E isso aqui é, de fato, diríamos assim, eu tenho esse sonho, primeiro, no singular, particular, porque eu, desde que comecei a vida acadêmica, eu reconheço o Brasil como um país acadêmico. Eu costumo falar assim, se quiser, por exemplo, desenvolver do ponto de vista acadêmico, existem países para escolher, dos quais está o Brasil. Mas agora, se quiser, por exemplo, outra coisa a mais, vamos supor que seja, se calhar, enriquecer-se, né, do ponto de vista econômico, talvez tenham outros países também. Não que em Brasil não se possa ter alguma coisa em termos de finança, mas eu começo aqui a fazer essas distinções porque eu tenho uma apreciação particular, enquanto acadêmico, tenho uma apreciação particular de Brasil. Eu respeito muito a forma como o Brasil está evoluído do ponto de vista da ciência. E isso me orgulha, embora esteja aqui do outro lado, e me faz querer estar naquele solo para dar sequência da minha vida acadêmica, mas porque tenho família, eu talvez diria assim, eu já costumo até a falar, não sei se quando for volto, né? Eu costumo a dizer assim, não sei se quando for volto. Mas pronto, o tempo também é que determina isso, mas a princípio é que, tendo família, eu já consigo calcular que não volto tão cedo. Então, daí o desejo de, se possível, ceder aqui possibilidades, digamos assim, eu posso me avançar, por exemplo, né, se as possibilidades forem essa, me avançar e talvez posteriormente a família seguir, ou se a possibilidade ainda assim for mais extensa, mais estendida, digamos, eu posso ir com a família, né, diríamos, e ficar com a família. Isso resolveria a nossa situação do desejo acadêmico, de continuar com a academia, a escola, diríamos, o sonho do projeto enquanto escola, e do projeto de família enquanto, diríamos, né, sair dessa situação que nós estamos. Nós temos irmãos aqui conterrâneos, digamos assim, né, que saíram também e hoje desenvolveram numa magnitude que nós conseguimos perceber que afinal é possível, né? É possível. Outros, uns foram para o Brasil, estão lá e temos relatos, temos histórias. Outros para Portugal, temos relatos, temos histórias. Aliás, acabou de sair recentemente uma pessoa muito próxima a nós, é um primo e, para além de ser primo, é vizinho, está a talvez 3 metros da minha casa, foi para Portugal bem recentemente. Então, é possível as pessoas saírem e irem buscar, digamos assim, outras soluções noutros pontos. Então, nós temos lutado, né, para que isso se efetive. Mas, como disse lá no início, a nossa maior dificuldade consiste maioritariamente na economia. É isso, na economia. Por cá, nós temos pouca força do ponto de vista econômico, mas temos muita vontade, né, do ponto de vista psicológico. Nós temos muita vontade de sair, temos muita vontade de nos movermos. Tudo que nos dificulta por agora, né, eu quero crer que seja mesmo a questão econômica. E porque aprendi que não se pode se manter calado diante de algumas situações, porque não se caminha só, né? As pessoas existem e muitas delas às vezes só precisam nos ouvir. Então, eu partilho sempre isso, partilhei com o professor Elcio, partilhei com a professora Adriana, eu partilhei com a Miriam, né, da Crearte Editora, e esses, por sua vez, sentiram na pele aquilo que eu gostaria de realizar, né, esse sonho, e viram que podiam, de alguma forma, ajudar. E essa live, né, é também um exemplo de ajuda, diríamos assim, né?
Por quê? Porque depois se estende para outras pessoas e fica aqui expresso, né, que se assim for o objetivo da live, nosso desejo a todos vocês que virem a live, nosso desejo, meu desejo enquanto pai da Aline, pai da Lauriette, enquanto marido, né, da Doliana, enquanto, nesse caso, responsável dessa família, né, que eu acabo de citar, nosso desejo é dar seguimento aos nossos sonhos, e esse sonho está a significar nos movermos de Angola para Brasil. Estamos categoricamente, né, a pedir assim. Só que as meninas já estão a dormir, a esposa a essa altura também já está a dormir. Do contrário, eu talvez lhes traria aqui, né? Mas eu sei que o que eu vou expressar é o mesmo que eles expressariam. Nós temos o desejo de sair, só que impedidos principalmente pela questão econômica, pela questão financeira, né? Digamos assim. Mas o sonho é forte, o desejo é grande, e se isso exigir mover montanhas, né, talvez nos será possível se unirmos as forças, né, se unirmos a mão, se fizermos uma corrente igual à corrente, por exemplo, que se fez para que o meu livro se efetivasse e chegasse até Angola. Foram pessoas que se envolveram. Então, é sobre isso. Nós vivemos assim, né? Em linhas gerais, eu penso que aqui ficou percebido o ponto central, né? Em linhas gerais, essa é a nossa forma de viver, de muito sacrifício, de muitas lutas, mas também de muitos sonhos, né? Digamos assim. Então, é sobre isso. Nós gostávamos que nos estendessem as mãos. É assim que eu talvez devia terminar, né, a minha abordagem. Gostaríamos, em meu nome, nesse caso, diria meu próprio nome, em nome da minha família, né, nós gostávamos que nos estendessem as mãos para não deixar morrer aquilo que nós temos de muito ardente aqui, bem lá dentro de nós, aquela força, né, que nós temos de dar seguimento aos nossos projetos, mas que nós vemos até certo ponto quase impedidos aqui no nosso sítio. Costumo eu aprendi, né, costumo a ouvir que às vezes é difícil assim desenvolver onde se cresceu, né? Talvez se busque soluções noutras arenas, né? Noutros locais. Então, se esse for o caso, volto a dizer, gostaríamos que nos estendessem as mãos. Então, eu termino assim a minha abordagem e muito obrigado, né, por esse momento, por essa live e pronto, eu acho que é tudo. Obrigado, professores. Gratidão, Orlando. Sem dúvida, a gente que está acompanhando você há muito tempo, sabe que é uma fala que não é um discurso, né? No sentido de apelo, no sentido de manipulação, não é nada disso, é realidade, é fé de que é possível reverter essa situação num outro formato. Então, essa é só a primeira mesmo das lives, nós já vimos conversando sobre isso há algum tempo. Numa próxima, faremos um horário que possamos incluir Doliana e as meninas, para que as pessoas as conheçam aí, num ambiente de vocês, da vida de vocês, e nós vamos fazer outros combinados para que as pessoas conheçam melhor essa realidade que vocês vivem. Então, agradeço a participação, abraços para toda a família, e eu passo a palavra para o Elcio, para ele fazer um encerramento. Elcio, a honra cabe a você.
Orlandíssimo, voltando às palavras de Sérgio Diniz, Orlandíssimo, nossa gratidão pela sua participação, nossos cumprimentos pela sua energia, pela sua fé, pelo seu acreditar nas possibilidades, porque sim, é possível. E como você tão bem esclareceu, mãos estendidas, mãos entrelaçadas, mãos multiplicadas podem tornar os grandes desejos da vida verdadeiras realidades. Convivência, cotidiano, é possível, é possível. E o Brasil, você sabe, tem muitas mãos e um coração enorme para acolher. Então, muito em breve, vocês no Brasil. Gratidão, até mais. Muito obrigado. Obrigado, pessoas. Obrigado.